as fraudes no INSS, e a gente fala justamente do Nicolas Ferreira. Ele publicou na última semana um vídeo sobre esse escândalo do INSS, um escândalo bilionário, né? E se você for olhar ali esses montantes que estão sendo levantados agora em relação a empréstimos consignados, a situação é realmente assustadora. E este vídeo do Nicolas já está ali quase com 140 milhões de visualizações. E a publicação deixou o PT bem nervoso. No vídeo, o Nicolas também pede aos seguidores que entrem nas redes sociais do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, para fazer pressão pela instalação de uma CPI do INSS. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. A gente vai falar muito sobre isso hoje, claro, né? E sobre essa MP 871, proposta pelo Bolsonaro, ela foi modificada no Congresso e você vai ver lá um dos autores dessas emendas que destruíram o texto e que permitiram que essas entidades todas continuassem fazendo esses descontos. Entre os autores dessas emendas, né, que assinou ali o texto final, está o Volney Queiroz, que hoje é o ministro da Previdência. Tiraram o Carlos Lupe, o Volney Queiroz era o braço direito, era o secretário executivo do Ministério, ele estava em todas as reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social, nas quais foram feitas denúncias sobre as fraudes, ele também nada fez, e ele está lá agora à frente do Ministério da Previdência, falaremos sobre isso. E o governo fez exatamente o que o Nicolas avisou que a turma do Lula faria, né? Está fazendo, está insistindo nisso com o Bolsonaro. Em entrevista coletiva, o advogado-geral da União, Jorge Messias, também conhecido como Bessias, mirou o governo anterior. Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior. Foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar esta fraude, mas eu quero dizer para vocês que também não foi fácil. Todos aqui sabem, profissionais de imprensa, até porque está publicado no nosso relatório de transição, a situação lamentável que nós encontramos no INSS. Uma autarquia previdenciária desmontada, sem servidores públicos, sem sistema. Bom, você vê que ele pisca rápido, né? As pessoas, quando ficam um pouco nervosas de mente, elas têm essa tendência a piscar um pouco mais rápido. Falaremos sobre isso também. O Lula realmente ele descobriu a fraude, ele salvou o INSS, ele avisou que terminaria com a fila no INSS, no SUS e no INSS, e, nossa, em dezembro do ano passado havia mais de 2 milhões de pessoas esperando o benefício do INSS e aposentadoria, fizeram um requerimento e estavam lá aguardando, é um recorde, a fila nunca foi tão grande, e essas fraudes todas geraram tantas reclamações que o órgão do INSS que analisa tanto as reclamações quanto os pedidos de benefício e aposentadoria, esse órgão é o mesmo, por isso que a fila aumentou com o governo Lula. A gente vai falar sobre tudo isso, e depois eu vou falar também que o G1, inclusive, Insuspeito G1, fez uma matéria essa semana, mostrando que desde 2006, o presidente era Lula, já havia descontos e já havia empréstimos consignados, já havia reclamações de beneficiários
do INSS. E é tanto desespero que a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria das Relações Institucionais, pediu ajuda ao presidente da FEBRABAN, a Federação dos Bancos, para conter o impacto provocado pelo vídeo do Nicolas Ferreira. Repito, daqui a pouco ele vai estar com a gente, vai poder falar sobre tudo isso. Ana, é a velha tática, né, do governo, de qualquer governo do PT, né? Eles sempre recebem uma herança maldita, eles nunca têm culpa de absolutamente nada, Ana. Não, eu vou além, Lacombe. E o Bolsonaro ainda arrumou um esquema para o Lula, né? Porque o esquema alimenta exatamente associações e sindicatos que sempre estiveram envolvidos com o PT. É assim, a narrativa deles o tempo todo é praticamente chamando todos nós de idiota. Vocês são uns idiotas e nós vamos contar essa mentira absurda na maior cara lavada e vai ficar por isso mesmo, vai ficar piscando, né? Igual o Messias ali, o Messias. Aliás, nessa entrevista dele, Lacombe, ele disse que não, nós temos que ver porque teve gente sim que autorizou os débitos automáticos, então calma lá, né? Ele querendo colocar a autorização de algumas pessoas no bolo do rombo, do roubo dos idosos e dos aposentados. Depois ele disse também que era preciso entrar nos aplicativos, né? No aplicativo do INSS e ver direitinho, eles vão passar um pente fino. Só que o problema é exatamente esse, é a ineficiência do governo, porque a própria dona Eximar, que foi até a sessão do Congresso com o deputado Marcel Van Hatten, ela disse que está há mais de 7 meses tentando parar esse débito automático na aposentadoria dela e não consegue. No chat do Oeste Sem Filtro, durante toda a semana, inúmeras pessoas dizendo: eu fui até no aplicativo, o aplicativo manda ir na agência física, eu chego na a agência física manda ou ir no aplicativo ou no Procon. Vai reclamar no Procon que o governo roubou de você, vai reclamar no Procon. Assim, muita gente dizendo que a instrução para quem chega na agência do INSS é: vai no Procon. Nós estamos falando de pessoas vulneráveis que não têm não são confortáveis com a tecnologia. Eu falo isso porque eu mencionei aqui domingo passado, a minha mãe, eu mexo com tecnologia todos os dias. A minha mãe deveria saber, não sabe. Eu tenho que ajudar a minha mãe, a minha irmã tem que ajudar a minha mãe, alguém tem que sempre estar ajudando a minha mãe a pagar conta, isso, aquilo. Imagina as pessoas que não têm ninguém, são viúvas, os filhos moram longe, os ribeirinhos, as pessoas vulneráveis, os analfabetos. Então, o Messias simplesmente dizer vai no aplicativo para resolver. E para finalizar, Lacombe, porque o Silvio tem certeza que pode falar muito mais e muito melhor sobre isso. O Volney Queiroz, ele também estava fazendo todo o lobby do Sindinap, do irmão do Lula, em 2023, naquela cartinha que o irmão do Lula mandou para o INSS pedindo: pessoal, vamos dar uma acelerada, ajuda a gente aí. E ele também, o que se diz nos bastidores é que ele também está envolvido na fraude da biometria, porque em 2024 o próprio Sindinap do irmão do Lula, imaginem se fosse o irmão do Bolsonaro, eles burlaram o sistema de biometria e conseguiram cadastrar mais de 60 mil aposentados sem autorização. E aí você tira um lobo que está cuidando do galinheiro e coloca outro mais faminto ainda. Só no Brasil.